Pela TBC e também pela TV Alego, esse programa que é feito aqui na Brasil Central, em parceria com a TV da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Hoje recebendo um convidado muito especial, Dr. Felipe Melazzo, que é um dos maiores especialistas que nós temos aqui em Goiânia em direito imobiliário e condominal. Nós vamos falar sobre muita coisa aí, pessoal. Costuma dizer que Goiânia é a capital com o aluguel mais caro que existe no país. Quero saber se isso é verdade mesmo. E vamos abordar também alguns assuntos da semana, sempre com os meus companheiros, meus colegas, doutor Caio César Mota. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Daniel. Satisfação revê-lo. Boa noite, doutor Geraldo. E uma alegria enorme poder estar ao lado do Felipe Melazzo, um advogado brilhante e um amigo que o mercado me oportunizou a grata conquista. Então, seja muito bem-vindo, doutor Felipe, e não tenho dúvida que todos aprenderão muito, inclusive a mim. Boa noite, doutor Geraldo. Boa noite, Daniel. Boa noite, Caio. Boa noite, doutor Felipe. É uma honra tê-lo aqui conosco. Boa noite. Eu que agradeço aí o convite e o prazer de participar com todos vocês aí desse programa que é um ícone da nossa TV local. Espero aqui contribuir com as dúvidas e esclarecer aí alguns pontos para toda a população. É isso aí. Você participa, como o doutor Felipe disse, pelo WhatsApp. O número é 99109-5099. O telefone está aqui embaixo. Você participa, manda suas dúvidas que você for tendo ao longo do programa. Participa também, dá a sua opinião. Bom, eu que agradeço a presença do doutor Felipe. Doutor Felipe, ele é presidente da Ademigo, é isso? Isso, Ademigo. ADEMGO. ADEMGO. Goiás. Goiás. Associação das Empresas do Mercado Imobiliário. É graduado no curso técnico em edificações pela Escola Técnica Federal de Goiás, formado no curso de Direito pela Faculdade Anhanguera de Ciências Humanas e especializado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Universidade Cândido Mendes do Estado do Rio de Janeiro. Entre outros cursos de relevância, possui experiência em 17 anos no ramo imobiliário, atuando diretamente junto a órgãos públicos e privados. Então, o senhor está atualmente na presidência da ADEM. Conta pra gente como é que tem sido esse trabalho. Justamente, é um desafio, um grande desafio, né? Primeiro porque a ADEM ela é uma associação que agremia hoje 24 associadas, que detêm aí 80% do PIB da incorporação vertical. Algumas estão partindo para a incorporação horizontal, né, com alguns projetos. E a gente é um balizador do mercado, né, enquanto associação, e eu falo que nós somos um para-raio, né? Tudo que acontece de problema nesse mercado, o primeiro a sentir é um associado da ADEM, né? Porque tá com a barriga no balcão ali, diariamente, né, envolvido nessas demandas aí que o mercado de incorporação requer, né? É um mercado muito regulamentado e muito regulado, né? Você tem regra para aprovar projeto, regra para lançar, regra para vender, regra no STJ, regra no STF, regra de condomínio. Então é um mercado altamente regulamentado, né, e regulado. E a ADEM, ela visa isso, né? As boas práticas de mercado, a defesa principal dos interesses dos seus associados de forma legítima, né? Para que exerçam aí atividade com a concorrência sadia. E essa pergunta que eu fiz para o senhor, que o pessoal costuma dizer, Goiânia é a capital que tem um custo de vida muito alto, o aluguel é muito alto. Isso é uma realidade quando a gente compara com os outros mercados dentro do país? Não, você sabe que a gente fala que tudo é mercado, né? A lei da oferta e da demanda, né? Goiânia, ela tem demonstrado aí nos últimos anos um crescimento do PIB, né? Não só em função do agro, mas também em função aí, do setor de serviço e comércio, né? Isso também demonstra o crescimento do potencial do estado de Goiás, né? Logicamente, o governo do estado de Goiás tem incentivado por meio de obras de infraestrutura o crescimento desse PIB, né? E o reflexo é esse, né? A capital pujante, a gente vê, nosso mercado ele tem aí
até no primeiro semestre, quase pouco mais de 5 mil unidades comercializadas, isso de médio e alto padrão, né? Minha Casa e Minha Vida, que é o econômico, até então, por falta de um regramento local, teve pouco apetite para isso, né? Você vê que é uma cidade que de fato tem uma procura muito grande por esse tipo de imóvel, né? Quer seja para morar, quer seja para investir. E o fato é que Goiânia superou já Belo Horizonte, né? E Rio de Janeiro, tá atrás aí de São Paulo, é a segunda maior cidade em termos de lançamento e comércio e comercialização de unidades em construção. Muito bom. Bom, ainda bem, doutor Geraldo, que hoje a gente tem 2 especialistas aqui em direito imobiliário. Hoje Porque só hoje assistir, a gente né? vai só começar assistir. o jogo e tocar a bola do doutor Caio e deixar o doutor Caio tocar essa entrevista. E aí, doutor Caio? Rapaz, confesso que me Gente, sinto mais à levanta a mão. vontade, viu? O doutor Geraldo traz pautas do direito penal aqui de maneira recorrente. Hoje eu vou lhe devolver. Pois não, convidado é seu, doutor Caio. Doutor Felipe, Goiânia tem se destacado, inclusive nós vimos recentemente uma matéria que coloca Goiânia como a segunda capital de maior valorização do mercado imobiliário. Sem dúvida nenhuma, isso é fruto do trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo de anos por todos aqueles que fazem parte desse mercado. Posso dizer com segurança que nos últimos 4, 5 anos nós tivemos uma valorização, se não de 100%, algo que talvez supere os 100% em valorização. Ou seja, isso me permite dizer que em 2018, um metro quadrado em determinada região era vendido a X e hoje ela é vendida a 2X ou mais. Pode. É uma realidade importante. Isso faz poucas... Só Vitória, né, das capitais teve um crescimento maior do que Goiânia e das não capitais, salvo engano, Balneário. O que nós podemos ter de expectativa para Goiânia nos próximos anos? Esse crescimento continuará com essa força, com essa potência toda, ou nós podemos acreditar numa desaceleração, haja visto que a gente tem colhido aí nos últimos 5, 6 anos? Tocar, essa pergunta é uma pergunta interessante. Lógico que a gente não tem uma bola de cristal para poder prever o futuro, né? Mas a gente trabalha com pesquisa, números, e a tendência é que continue nesse crescimento. Você falou certo, correto, que de 2018 o preço do metro quadrado em algumas regiões era algo em torno de 5, 6 mil, e na mesma região esse preço desse metro quadrado já superou os 12 mil reais. Tem empreendimento que já foi comercializado até mais de 14 mil reais, dependendo do tipo da tipologia. E aí é o fruto de um trabalho assim, que vem lá da concepção do projeto, dos arquitetos, são bons produtos, são pensados na sustentabilidade, no respeito ao meio ambiente, entende o que o consumidor deseja, o que o cliente deseja. Então, os nossos associados, os incorporadores da cidade, que fazem parte lá da ADM, eles já têm aí uma comunicação bem intimista com seus clientes. Então, é possível afirmar que logo vão ser lançados edifícios para determinado público. E não é condomínio fechado, tá? É incorporação de fato, mas atendendo um nicho de mercado específico. Esse é o desejo do consumidor. Então a gente está muito atento a isso. E os números mostram que esse mercado vai continuar nessa crescente. Tem um ponto só para completar, que é a grande expectativa do mercado de construção e de incorporação, que é o econômico, que é esse Minha Casa e Minha Vida, que o governo atual, federal atual, ele lançou, e todos os incorporadores acreditam que, de fato, esse pode ser um nicho de mercado não explorado. Tem aí uma faixa de 70% ou mais de consumidores que está aí nessa pirâmide, né? Você pega a base da pirâmide, é formada por esse nicho de consumidor, e que por falta de uma regulamentação local, que hoje está na Câmara, aguardando aí para ser votada a Lei da Habitação de Interesse Social, que é a Lei HIS, que a gente chama, essa lei ela está trazendo uma sinergia
com as questões de urbanismo e arquitetura, junto com o programa Minha Casa Minha Vida, com essa lei federal. Isso vai dar uma potencialidade tão grande na nossa capital, que eu arrisco afirmar aqui que no médio prazo a gente consegue zerar o déficit habitacional de 15 mil unidades. Maravilha. Bom, e Goiânia se tornou a capital com maior valorização no preço dos imóveis, né, com 3% de aumento com relação a 2022. Esse é um levantamento feito pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, colocou Goiânia aí com o preço mais valorizado dos imóveis por metro quadrado entre as capitais brasileiras. E uma das justificativas que talvez isso tenha acontecido é justamente que o valor em Goiânia era muito baixo, existia muito mais margem de aumento provocada pela própria atividade do setor, e a gente vê que a atividade do mercado imobiliário no setor em Goiânia é muito grande. O senhor acha que se explica realmente por essa desvalorização que ocorria? Eu não vou falar desvalorização e também não acredito que é só um fator, tá? De fato, tinha margem para poder ter esse crescimento no preço do metro quadrado, mas ele teve uma confluência de outros fatores, como, por exemplo, o período pós-pandemia, que foi um período inflacionário, que ele impactou o preço dos insumos que compõem ali os imóveis quando são construídos. Tijolo, areia, cimento, aço, vidro. De modo geral. De modo geral. Perfeito. Outro ponto foi a guerra da Ucrânia, né, do leste europeu, que impactou também na questão dos combustíveis, e aí veio toda uma cadeia, né, e de fato tinha esse espaço de crescimento do preço do metro quadrado, né, não justificava, e também não justifica ainda, você ter capitais no Brasil que tem prédios aí, apartamentos ou imóveis com preço de 30 mil, 40 mil reais o metro quadrado, e Goiânia estava sendo praticado aí, como o doutor Caio colocou, 5 mil, 6 mil reais o preço do metro quadrado, né? Então, regiões nobres, de fato, a gente conseguiu ver um crescimento vertiginoso aí no preço do metro quadrado de venda, né? Outro ponto importante para poder justificar esse crescimento foi a aprovação do plano diretor, né? A gente acho que toda vez que tem uma mudança de regra, isso de uma forma ou de outra, ela vai mexer aí no mercado, né? Abre outra área. Então a gente vai começar a ver daqui 2 anos bairros como Jardim América, setor Parque Amazonas, setor Coimbra, sendo também adensados, porque o plano diretor direcionou para lá, né, esses adensamentos. Hoje é visível o setor oeste e o setor marista, né? Sim. Já está mudando, já está virando um setor bueno, né? E aí, em algumas partes do setor oeste teve restrição, em algumas partes do setor marista teve restrição. Entendo. Nesse novo plano diretor, né? Foi aprovado em setembro do ano passado e entrou em vigor, acho que no começo, não, em setembro do ano passado ele entrou em vigor. E tem um fato curioso, doutor Justamente, Geraldo, 1º de setembro. doutor Daniel, que deve ser destacado, e aqui ao fazê-lo eu até cumprimento 2 grandes amigos que entendo que no estado de Goiás são responsáveis por essa mudança, que é o doutor Igor França, o doutor Rodrigo Borba, para mim 2 grandes autoridades do direito registral. Nós temos no Brasil um dos melhores direitos registrais, um dos mais seguros direitos registrais do mundo, um modelo a ser seguido. E isso, essa segurança, né, acaba trazendo muito investimento, naturalmente. E fora isso, nós temos também um instituto que data de 97, que é o da alienação fiduciária, né, que trouxe muita segurança para o agente financeiro, para aquele que queria investir, queria aportar recursos e talvez não tivesse ali a necessária segurança ou não se sentia confortável para tanto. Então, tivemos algumas mudanças significativas, né, doutor Felipe? Sim, hoje, também quero mandar um abraço para o professor Melim. Hoje eu conversei com ele, que foi um dos... Melim Chalub, foi um dos autores dessa lei da alienação fiduciária. De fato, ela trouxe uma segurança para o adquirente e para quem vende também, né? Antes a gente tinha ali uma questão que era muito discutida na questão da posse, propriedade, né?
tinha um autofinanciamento com a empresa ali que fazia a incorporação, com a alienação fiduciária, esse quadro mudou, né? A gente vê hoje o adquirente ele pagando ali durante a construção 40%, 50% do empreendimento, né? 35%, 45% do empreendimento e financiando o restante com agente financeiro, com taxa de juros que até 2 anos atrás estava no patamar em torno de 6 alguma coisa, a inflação saiu a Selic, perdão, saiu aí de 2,5, 2,75, foi para 3,75, agora está baixando, e você vê que é uma coisa importante, né? O financiamento imobiliário, a taxa, ele não subiu na mesma proporção que a taxa Selic, porque ele tem um funding diferente. A captação do recurso é pelo FGTS ou pela poupança. Então, teve um spread, um aumento nessa taxa de juros, saiu de 6, foi para 9 alguma coisa. É um aumento significativo? Sim. Mas o recado que eu dou para todo mundo quando eu tenho oportunidade de falar é o seguinte: agora é o momento de comprar. Porque vai ter, com a taxa da Selic caindo, e está sinalizando queda, né? Até o ano que vem chegar aí a menos de 10 pontos percentuais, significa dizer que a taxa de juros também vai reduzir. Então, quem comprar imóvel agora e vai receber daqui 3 anos, vai pegar uma taxa de juros de financiamento imobiliário mais atrativa do que hoje. Só explica pra gente, doutor Felipe, quem está nos acompanhando, porque quando o amigo fala, quem comprar hoje pagará daqui 3 anos, é aquele imóvel que a gente entende como na planta, né? Isso, foi bom você colocar, porque... Não, daqui a pouco tem gente comprando casa pronta, querendo pagar daqui 3 anos. Não, foi bom assim, você fazer essa observação, porque a comunicação você fala para quem está escutando, né? Não para a gente que está falando. E de repente a gente fala o óbvio para nós mesmo, e nem sempre o óbvio para nós é para quem está nos escutando, né? De fato, é para quem compra esse imóvel na planta e tem esse prazo de pagamento aí de 36, 40 meses, que é o prazo de construção. Quando você compra lá no lançamento, e aí a construtora tem 6 meses para começar a obra, depois mais um prazo de 36 meses, então daí 40 meses, que você vai pagando ali aquele fluxo de pagamento que a construtora te oferece, e daí, dependendo de cada caso, 40%, 45%, 50% do preço do imóvel, né? Obviamente tem um ponto aí que é a questão do índice setorial, que é o INCC, e isso fica com o adquirente, né? Muita gente, quando eu fui diretor comercial de uma incorporadora, não, mas eu estou pagando juros. Não, você não está pagando juros. Você está pagando a correção do bem que você está comprando, e vai ser, essa correção é sua. A valorização que você está ganhando. Isso adere ao seu bem, ao seu patrimônio. Agora, se você paga a parcela em atraso, aí tudo bem, mas não é o caso. Então, sim, para quem compra esse imóvel na planta, em construção, e tem esse prazo para poder fazer esse pagamento até a entrega das chaves, né? E aí, nesse momento, sim, ele tem a opção de fazer o financiamento imobiliário, que aí faz na matrícula do imóvel a gravação da alienação fiduciária, e aí vai ser aquela questão de que, nesse momento, eu, adquirente, eu tenho o direito de uso do bem e só terei a propriedade por completo após finalizar a quitação do meu financiamento com um agente financeiro. Então fica aí a dica do especialista, né? Quem tem interesse em investir no mercado, adquirir um bem próprio, adquirir sua casa própria, oportunidade à porta, né? Agora. Eu queria até alongar um pouco mais no sentido, é uma curiosidade. O senhor falou que grande parte dessa valorização, são vários motivos, mas parte dessa valorização veio devido à pandemia, a questão dos insumos que aumentaram de valor. Ainda é muito cedo para se ter algum estudo mais complexo sobre a pandemia, mas vocês já conseguiram perceber uma mudança cultural nas pessoas provocada pela pandemia, pelo tempo de lockdown, de valorizar mais a casa, de querer ter uma casa maior, ou de querer ter mais conforto em casa? E essa cultura mudou um pouco? Não, mudou um pouco não, mudou completamente. Foi assim, 180 graus. Se puder medir a direção, né? Não vou falar em 360 porque você vai sair do ponto e chegar no mesmo ponto, né? Mas foi de 180 graus. Mudou completamente. Espaços maiores, mais arejados, mais conforto.
Então a gente percebeu isso e quando eu falei lá no comecinho que os incorporadores eles estão cada vez mais escutando o seu cliente, né? Fazendo o produto para o seu cliente, foi nesse ponto, né? Foi um aprendizado muito grande. E é engraçado que a gente vê as coisas assim, a gente do cotidiano ali no pequeno detalhe, né? Eu cheguei em casa um dia, fui sentar na cadeira de um dos meus meninos. Rapaz, mas que cadeira ruim. Eu tava, né? Cara, troquei todas as cadeiras. Mas você não tinha esse tempo, né? Tava numa loucura antes da pandemia, né? Com a pandemia você passou a enxergar as coisas mais simples, né? Da vida. E muitas vezes essas questões mais simples, você busca ali um espaço mais arejado, um espaço mais amplo, um apartamento diferente. Teve muita gente que migrou durante a pandemia de um apartamento de determinado metro quadrado para outro maior. Isso teve uma procura muito grande por esses apartamentos maiores, principalmente com escritórios, né? Então, e a gente entende que isso é uma prática que não tem mais volta, né? As audiências virtuais, a CNJ determinando aí que elas passem a deixar de ser virtual e passem a ser presencial, mas a gente vê que Não tem aceitação. não né? tem aceitação, os tribunais os próprios juízes falam, não, gente, não faz sentido. A advocacia, aquele que é o beneficiário, assistido pela justiça, ninguém Então, quer. assim, né? é um caminho sem retorno. Eu falo que a pandemia, se teve ponto positivo, que a gente não pode falar aqui, né? Que teve ponto positivo, mas foi essa antecipação aí dessa questão tecnológica que estava tão na expectativa, né, da humanidade, e ela veio de uma vez, né, e veio para ficar. Então, o comportamento teve essa mudança 180 graus e isso foi muito perceptível. Bom, vamos pro... Só Pois para não, arrematar, Daniel, você vê tanto que o mercado é dinâmico, né? Eu lembro que 2 anos antes da pandemia, Popular estampou a manchete e falou: apartamentos de 1 quarto, a nova vedete do mercado. Isso era manchete do Jornal Popular. Hoje parece-me que mudou assim diametralmente, né? Não, mas é engraçado, né, doutor Caio? Só pegando o gancho aqui. Durante a pandemia, você teve vários lançamentos de apartamentos de alto padrão e de um quarto. E foi sucesso de venda. Kitnets. A gente não fala kitnet, né? A gente fala estúdio mas é apartamento mesmo, assim. Mas é kitnet, 50 metros. 47, 42, né? Com vaga de garagem, escaninho. Foi sucesso de venda. Até com piscina dentro. Verdade. Foi sucesso de venda, não deu para quem quis. Foi vendido Mas hoje assim. parece que a demanda por apartamentos maiores parece-me... Tem também. Né? Parece até maior, né? Assim, a gente vê com os lançamentos hoje, eu fico acompanhando os lançamentos das incorporadoras, cada apartamento... Eu queria só fazer um porque, comentário. assim, só para complementar, eu acho que sim, as pessoas começaram a perceber novas necessidades dentro da própria casa, não só com relação ao conforto. Muitas pessoas hoje trabalham de home office, ou então dividem o trabalho entre home office e escritório. Então, você vai criando mais necessidades, né? Me parece que a questão dos imóveis, assim, ela vai acompanhando alguns... Não quero usar essa palavra de maneira jocosa, mas alguns modismos. Me lembro que quando começou prédios com áreas de lazer, tinha que ter tudo. Você pegava aqueles cadernos assim, tinha 20 Condomínios páginas. Condomínio clube. Conceito condomínio clube. Aí depois parece que as pessoas agora querem ter mais o conforto dentro da própria casa, né? Então isso vai mudando um pouco. Mas né, se me permite, Daniel, só fazer uma observação, eu acho que não é nem modismo. Eu acho que assim como no direito, né, a lei vai evoluindo para atender o anseio da sociedade, essas alterações de projetos, também elas acontecem para atender os anseios das necessidades de cada ser humano, de cada indivíduo. A gente está vendo apartamentos mais tecnológicos. Você fazer uma automação há 10 anos atrás, pelo amor de Deus, era um trem, assim, hoje com 2 equipamentos, você plug and play ali, você já automatiza tudo. Então, a gente está cada vez mais tecnológico, mais conectado, mais na palma da mão. Mais acomodado. Mais acomodado, e essa é a necessidade da sociedade. Né? Então a gente vai, como no direito também, vai se adaptando às questões
as leis vão se adaptando ali às necessidades sociais, aos anseios sociais, o mercado imobiliário também ele é dinâmico, ele vai se adaptar e adapta rápido, sabe? É tão rápido que muitas vezes ele supera, inclusive, o que tem de legislação, ele antecipa e faz com que o legislador faça a lei para poder acompanhar. Doutor Geraldo. Eu sou um exemplo disso. Eu mudei de apartamento para casa na época da pandemia. Exatamente por ter filhos pequenos, né? Para ter mais espaço para brincar. Você não podia nem descer nem para o playground do próprio apartamento, né? Não podia. Mas eu tive, dando uma lida, eu vi que o preço do metro quadrado em Goiânia ainda está baixo. Se for comparar com Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, nós ainda estamos longe dessas capitais. Tem muita coisa para crescer ainda, né? Agora, eu escutei até de um outro professor da área de Direito, falando assim que tem visto muitas pessoas mudando para Goiânia, saindo dessas grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, até de Brasília mesmo, e vindo residir em Goiânia. Por quê? Nós temos um índice de segurança, né, muito bom, né? Nos últimos 5 anos reduziu 50%, foi notícia até aqui da TV Brasil Central no início desse ano, 50% de redução de criminalidade em Goiânia. Então nós temos educação muito boa, né? A nossa nota no IDEB é de nota 6, de 0 a 10. Nosso índice de mortalidade infantil também baixo em relação às outras cidades. A gente só perde para Curitiba, dessas que eu falei. Então, é verdade que tenha ocorrido essa vinda de pessoas de fora para cá? Ou a maioria é investidor? Não, você tem um pouco de tudo, né? Você tem um pouco de investidor, um pouco de residente. Goiânia é uma cidade que ela é central. Geograficamente, ela está no centro do país, né? Eu acho que mais centralizado que ela é só Anápolis, falando assim, bem na questão cartesiana mesmo, né? Então, Goiânia, capital, ela é central. Ela, como eu falei lá no começo do nosso bate-papo aqui, o governo do estado de Goiás, ele propiciou o crescimento do PIB, e o crescimento do PIB, ele acontece não só com injeção do dinheiro público em alguns setores, como também na infraestrutura, na segurança pública, na educação, na saúde, e isso vai puxando outras coisas. Você vê, Goiânia hoje tem o Hospital Einstein. Goiânia é referência em medicina pela Universidade Federal, tanto é que hoje temos um Einstein aqui. Só São Paulo. Muito, né? Nós éramos referência em visão, nós tínhamos maior referência em oftalmologia e queimaduras. Referência no mundo, né? Então tudo isso faz com que as pessoas de outras cidades, outras localidades, começam a olhar para a capital de Goiânia e falar, poxa, uma cidade que tem criminalidade baixa. Roubo de carro quase não tem, né? Está tendendo a zero. Você tem bons restaurantes, você tem uma vida noturna bacana, agradável, um clima bom, né? Tá muito quente, mas não tá tão bom. mas de modo geral, um clima bom. E é uma cidade, a cidade mais verde do país. Sim, primeiro lugar. Primeiro lugar, a cidade mais verde. E fácil de mobilidade, tudo muito curto, né? Muito Você se desloca muito fácil. Tem problema de trânsito, tem problema de... Tem. Nós não podemos negar que mas não se tem. comparado a São Paulo e Rio de Janeiro, não, Brasília, é outra situação. Então, assim, as pessoas de fato elas olham. E aí, com essa dinâmica de mudar tudo na vida por conta da pandemia, que é isso, né? Que nós falamos aqui de trabalhar online, trabalhar remotamente. Você tem principalmente servidor público, né? De tribunais aí que hoje pode morar até em outros países, despachando de lá, fazendo aqui, né? Fazendo seu trabalho. Então, logicamente que vem para Goiânia, né? E é uma cidade, e a gente tem visto aos olhos isso aí, né? Eu falo que Goiânia é uma cidade que você perguntava até pouco tempo atrás, fulano é filho de quem? De fulano, sim, né? sim. Então tinha esse ar interiorano, né? Isso está acabando. A cidade com 90 anos, completou agora no último dia 24, né? E acho que daqui para frente vai ser uma progressão geométrica no crescimento da cidade, né? A gente está no momento certinho aí de pensar nas políticas públicas, mobilidade urbana, meio ambiente, drenagem, sabe assim, está no momento certo
porque daqui para frente, se a gente acertar a mão na questão de cidade mesmo, e pensando na cidade inteligente, que é a cidade para o cidadão, aquela cidade que eu uso, você usa, todos nós usamos, a gente acerta a mão aí com um crescimento sustentável aí de mais 9, 10 décadas tranquilamente. Bom, vamos para o assunto mais quente então da nossa pauta, que o STF validou a retomada extrajudicial de imóvel do devedor. 7 ministros seguiram o entendimento do relator Luiz Fux, Supremo Tribunal Federal, validou nesta quinta-feira passada, dia 26, a lei que permite a retomada de imóveis de devedores sem necessidade de decisão judicial. O ministro Fux, em seu relatório, ele inclusive diz que mesmo com essas medidas extrajudiciais, o devedor pode entrar na justiça para contestar a cobrança e impedir a tomada do imóvel. Na avaliação do ministro, a alienação fiduciária permitiu uma revolução no mercado imobiliário do Brasil, oferecer juros menores para esse tipo de empréstimo. Como é que o senhor vê, primeiro, a questão da alienação como um todo, né? O senhor já disse aqui que foi uma grande melhora para a questão dos imóveis e dos investimentos com relação à baixa dos juros e essa decisão do Supremo. Vamos lá. Tem que pensar, eu gosto muito de pensar assim, um contexto histórico que fez surgir, né? 97 foi logo depois aí de um fato chamado Encol, que foi uma empresa fantástica. A empresa não tem incorporadora nenhuma no mundo que fez o que a Encol fez, em termos de construção e de aplicação de tecnologia. Tanto é que muitas das obras que a Encol fez e muitas das obras que estão sendo lançadas hoje aqui em Goiânia, essas novas incorporações, tem técnicas que a Encol aplicou lá 40 anos atrás. Então, a Encol veio e faliu. Com a falência da Encol, alguns institutos jurídicos tiveram que surgir para poder dar segurança para quem vende, que é a alienação fiduciária, e para quem compra, que é lá o regime especial tributário, o RET, né, que está a verba lá na matrícula, poder dar uma segurança para não ter a incorporadora pegar o recurso de obra A e jogar na obra B. Então eu tenho esses dois mecanismos aí que protegem quem compra e quem vende. Então a alienação fiduciária fez isso, ela protegeu quem estava vendendo e criou-se aí, que antigamente, acho que da sala aqui, só eu vou lembrar disso, que você tinha um sistema de financiamento imobiliário muito perverso. Mas era uma matemática danada, sistema de habitação, cara, era vinculado ao salário, correção, não sei o quê, você comprava o apartamento por X, no final das contas você está pagando 100X do imóvel. Coisa absurda, né? Então, com a alienação, o que aconteceu? Ó, vai pagar o imóvel X, com a valorização dele, mesmo pagando aqui o juro para o banco, que é um juro menor, você ainda vai ganhar muito dinheiro. Tem acontecido isso no dia a dia de todo mundo que investe em imóvel e por isso que continua se investindo. Então, o ponto positivo é esse. O que me causa assim, um pouco de susto quando eu vejo essa matéria aqui, o STF, depois você vê de 97 a lei, nós estamos em 2023, ele veio pacificar esse entendimento, falar que isso é legal. Rapaz, eu fico pensando na segurança jurídica do negócio. O tanto de empresa que apostou na alienação fiduciária, investiu e veio tocando esse negócio de lá para cá. E só agora o STF falou assim: não, tá certo, pode seguir assim, que é correto mesmo, a lei tá correta. Você já imaginou você falar assim: não, tá tudo errado? Fico pensando nisso, sabe, cara? Igual o STJ disse há um mês atrás, que se você comprar um imóvel, você não tem garantia se tiver uma dívida antiga. Isso aí quebra as pernas. Não, mas isso é com ressalva. Nós vamos entrar nesse tema daqui a pouquinho, mas você tem uma ressalva aí, tá? Tem também as fake news jurídicas, tá? A gente tem que ficar um pouquinho... Tem que ter um filtro mais aguçado. Mais aguçado. E daí o que acontece? Quando o STF veio e pacifica esse entendimento, o mercado imobiliário que apostou nessa nova dinâmica, preparou para isso, fez um fluxo de pagamento, um fluxo de obra, um fluxo de desembolso, pensando nisso aqui, cara, eu acho que é uma vitória, mas, sim, dói um pouco o coração pensar que demorou tantos anos para poder vir uma chancela do STF. Isso foi uma lei, gente. A lei foi editada, promulgada por um congresso, né? Vai discutir a questão da legalidade, da inconstitucionalidade, demora esse tanto de tempo. Acho que pode discutir, deve discutir.
mas não tem que ser mais ágil, né? O ponto que eu faço de questionamento é só esse. Porque senão a gente fica numa insegurança jurídica. Cara, daqui 30 anos, se eu fizer isso aqui, pelo amor de Deus. Não, e esse era o espírito do legislador de 97, e que, de maneira muito assertiva, o tempo se encarregou de demonstrar que é eficaz. Hoje, olha, o doutor Felipe Melado está com um ponto extremamente positivo. Nós temos juros mais baratos justamente porque traz segurança ao investidor. Fala, o investidor é o agente financeiro que vai colocar o dinheiro para que alguém possa adquirir seu imóvel. Não fosse isso, nós teríamos que aí arcar com a taxa de juros inúmeras vezes maior. E isso se dá de forma muito facilitada, né? Qual foi a ideia do legislador? Olha, peraí. Então, nós temos uma propriedade resolúvel que, se você não pagar, se você inadimplir, descumprir o contrato, ela se resolve em favor do credor fiduciário. Então, peraí, sem nenhuma ação judicial, ele notifica através do cartório de registro de imóveis e ele já consolida a propriedade em seu nome. Então, quer dizer, olha, preocupa, se atente com relação à facilidade e o prazo para se resolver em seu desfavor a propriedade. Sim. Falou isso para o credor. E tem dado muito certo, tanto tem dado certo que a gente tem visto os números. O inadimplemento baixíssimo. Baixíssimo. Né, taxa de juros baixíssima, em verdade seja dito, o inadimplemento numa modalidade dessa é quase que zero. Ora, eu tenho 2 imóveis financiados com alienação. Eu vou deixar de pagar uma prestação e, erroneamente, as pessoas falam 3 parcelas. Bem lembrado. Não é. Tem que ver o seu contrato. Se o seu contrato fala 90 dias, ok. Se o seu contrato fala 30 dias, no 31º, se o banco quiser te notificar, se você não pagar em 15 dias aquela parcela atrasada, você vai perder seu imóvel. É assim que funciona. Então, o agente financeiro, quem é o credor, né? Quem é o alienante, ele vai te notificar no prazo de 15 para você cumprir o pagamento daquela parcela ou das parcelas inadimplidas no prazo de 15 dias. Se não fizer, ele pode fazer leilão, ou na maioria das vezes que é o que se faz, ele paga o STI e a propriedade passa para o nome dele. E eu acho que tinha que ser, porque tem contrato de até 30 anos, né? Sim. Que garantia que um banco vai ter 30 anos. Sim. Agora, muda presidente, muda economia. Agora nós vamos ter uma discussão que eu acho que também é importante e vai beneficiar o credor, o devedor e o mercado como todo, que é a nova lei, a nova lei das garantias. O que ela fala em um dos seus pontos? Se você tem um imóvel de 1 milhão, você já pagou 900 mil, tem uma dívida de 100 mil, você pode tomar mais um empréstimo nele, desde que não supere. Na parte que você já pagou, né? Sim. Porque você já é dono de 90%. 90%. Então, você veja que a sociedade ela vai evoluindo, o direito vai evoluindo também, e o mercado vai acompanhando. Ou o mercado puxa essa evolução. Porque o que você está vendo hoje? Não, se eu tenho um imóvel que é para investimento, né? Ou até para moradia, se eu tenho aqui se eu paguei 95% dele, eu não posso usar 20% dele para tomar um outro financiamento? É, verdade. Né? Com taxa menor, porque o que está garantindo ali é ele. Nós já tivemos há pouco tempo também uma mudança significativa, né? Em relação a garantias, então o mercado se ajusta de maneira muito rápida. Muito rápida. Bom, doutor, eu vou só sair da pauta aqui por uma curiosidade que me veio aqui no momento. Como que o mercado imobiliário tem visto um movimento novo que eu tenho percebido acontecer muito, desses influenciadores financeiros que vivem dizendo que não se deve comprar imóveis, que você deve investir no mercado financeiro, porque comprar imóvel é uma forma de você não conseguir a rentabilidade que você teria no mercado financeiro. Então, muitos deles dizem, olha, eu tenho tanto na minha conta e nunca comprei um imóvel, eu vivo de aluguel até hoje e tal. Como é que vocês veem isso? Eu vou fazer uma brincadeira aqui, me desculpem, depois eu vou entrar na questão séria, tá? Tá. Dinheiro de trouxa é matula para malandro, né? Já falava isso, né? Veja bem, o que acontece? Por que o imóvel é um investimento que sempre ele está tendo a sua valorização acima da inflação? Muitas vezes, como o Caio falou, em determinados momentos ele dá um
ele dá Os picos. uns picos de valorização maior. E a gente tem três situações muito importantes. Primeiro, ele não é um bem de consumo. Ele não é uma commodity. Dinheiro é commodity. Assim como a soja é, assim como a carne é. Eu acho que vocês três, e quem está nessa sala, e quem está nos escutando, nunca pensou que o dinheiro é uma commodity. E o dinheiro é uma commodity. Então, o dinheiro, sendo commodity, ele valoriza, desvaloriza, perde força. De 94 para cá, quando foi criado o Plano Real, vocês podem dar um Google aí, pesquisar, e quem acertar aqui, eu pago uma cerveja ali fora agora, quantos por cento nós tivemos de inflação? Total? Total. Você vê Plano Real, hein? Sem inflação, sem nada. Mais de 650%. Não... Eu ia falar 100. Então, assim, o dinheiro desvaloriza. Uhum. Então, quando você investe em imóvel, que é um bem seguro, que passa de geração para geração, mesmo com tributação de TCMD, ele não perde valor, porque ele valorizou ao longo dos anos, você pagou ele o TCMD, continua valorizando, ele passa de geração para geração, e você tem um sistema registral fantástico, dá segurança para terceiro, dá segurança para quem compra, para quem financia. Então, como é que eu vou, contra esses três princípios, falar para um cidadão que não se investe em bolsa, que é commodity, e que hoje está bom, amanhã pode não estar. Exato. E imóvel eu estou provando para você que dá. A conta é simples. É como o meu amigo Ricardo Martins fala, né? Eu sigo muito ele, mandar um abraço para ele aqui. Gente, você pega o valor do aluguel que você está pagando de um imóvel. Você pega a parcela que você paga durante a construção, no caso da aquisição na planta. A parcela é pequena, né? Então, daí, quando você vai financiar, você continua com a parcela pequena. Ah, mas isso equipara ali ao valor do aluguel que eu estou pagando? Às vezes equipara, às vezes até passa um pouco mais. Mas quando você pega a valorização do bem, com o patrimônio que você está agregando, né, no seu CPF ou no seu CNPJ, se você estiver comprando uma pessoa jurídica, isso lá na frente é um ativo seu. Você pode fazer um outro financiamento com ele. Você valorizou, você pode comprar um outro bem melhor, maior. E a Bolsa tem mostrado isso aí, né? Quem investe em ações, os picos que tem dado, né? Assim, é desesperador. A pessoa não tem que ter estômago, não. Ela tem moela, né? Para poder dar conta do negócio. A conta que esse pessoal faz é uma conta muito infeliz. Ele coloca lá o valor do imóvel, o imóvel 2 milhões, o imóvel de 2 milhões, ele dá 0,5% de locação por mês. Então, tão breve, ele te dá 10 mil reais nessa conta aí, nessa infeliz matemática. Só que ele não coloca o valor que o imóvel valoriza. Então, ele não coloca isso a médio, curto e nem longo prazo, e aí depois quer chegar numa matemática, ele fala, olha que negócio ruim. E outra coisa, com total segurança, né? Total segurança, estamos falando de risco de alta, baixa. Eu desafio vocês me apresentar um imóvel que tenha desvalorizado no curso do tempo, a não ser por um fator extraordinário. Veio uma ruína, foi tombado, aí é uma questão excepcional. Fora isso, a gente não vai ver. E é tão ruim o negócio do mercado imobiliário, é tão ruim o investimento em imóvel, que hoje a maior rede fast food, não preciso falar qual é, todos sabem qual é, a maior rede fast food do mundo, tem como sua principal receita locação de imóveis. Mais do que a venda dos seus produtos. Então, para mim, resta induvidoso de que é um grande negócio. Doutor Felipe, a gente está se aproximando do final, mas antes eu queria retornar naquele assunto que o doutor Geraldo abordou, que você disse que é uma fake news jurídica. Explica para a gente melhor isso aí. Bom, vamos lá. A gente precisa primeiro entender o caso concreto, e nesse caso foi importante que teve um debate grande em todos os grupos jurídicos, né? Precisa entender o caso concreto para poder ver a decisão e daí da sequência nela. O que fala nesse caso específico? Fala o seguinte, olha, para os devedores do fisco, se me corrija se eu estiver errado, para os devedores do fisco, aqueles que determinada data para trás não tinham determinada data para frente, perdão, não tinham a CND
ou a dívida gravada na matrícula, a dívida, sim, o adquirente, ele vai ser responsável ali, o imóvel ele é responsável, pode ser até anulada a venda. Só que ele bota um marco temporal. O que ele quis falar com isso? Antigamente, antes dessa decisão, se não me engano, a partir de 2005, que essa dívida, ela passa, esse marco temporal 2005, é isso mesmo, né, doutor? 2005. O que ele fala é o seguinte, olha, os débitos tributários de 2005 para frente, eles não precisam estar gravados na matrícula do imóvel. Então, compete ao adquirente fazer a busca, fazer uma due diligence, que é o que a gente faz no direito, o termo correto é esse, levantar todos os pontos de quem está vendendo, fazer lá a investigação de toda a cadeia, lá na matrícula, de quem está nela, de quem vendeu, de quem comprou, fazendo um históricozinho, para poder ver se tinha algum débito e se encaixa nesse caso concreto. Então, por isso que eu falo que é uma fake news jurídica em termos, porque você não pode generalizar, como eles fizeram. Nossa, vai perder quem aqui. Não foi de jeito. Você tem um caso concreto que é a partir daquele momento em diante. Dali para trás, se a Receita Federal, e é só federal, não fez ali a gravação do débito fiscal na matrícula do imóvel, né, entrou com ação de execução e averbou na matrícula, segue o jogo do jeito que estava. Mas a preocupação nossa aqui, né, até nós já comentamos aqui em né? outro programa, é isso. Por exemplo, eu mudei agora 3 anos atrás, da pandemia, para uma casa. A pessoa que me vendeu, se ele morou, por exemplo, lá no Amazonas, e lá ele deixou uma dívida fiscal no municipal, eu nunca ia saber. Porque eu fiz até o levantamento das certidões, mas porque ele já morava há 10 anos em Goiânia, e nós estamos falando de um período de quase 20 anos. Então, entendeu? Que ainda há um risco grande. Muitas pessoas hoje estão atrás do vendedor lá para saber. Estamos falando da súmula 375 do STJ. Acho agora, que a súmula é 375. Mais desesperador que isso, que já tinha e quase ninguém fazia essa investigação, foi a Justiça do Trabalho. Ah, sim, mas sim. Quem compra imóvel nunca... Poucas pessoas investigam a certidão do TRT. Né? E muito anterior dessa súmula do STJ, desse julgado do STJ, a Justiça do Trabalho já entendia que se tivesse o débito, podia ter sido a fraude ali, podia até perder, ser desfeita a compra, entendeu? Sim. Então, de fato, por isso que eu falo, o imóvel não é um bem de consumo como um iPhone, um tênis, um sapato, não é isso. A gente batalha nisso todos os dias junto à CEBIC, junto aos órgãos de justiça, porque a gente não pode, quem trabalha no mercado imobiliário, quem constrói para vender, ele não pode ser tratado com aplicação mera e simples do Código de Defesa do Consumidor. A gente luta com isso, eu acho que é uma luta hoje em glória, mas daqui a um dia a gente vai conseguir abrir a cabeça do judiciário para isso. Porque de fato não é um bem de consumo normal. Eu pago imposto dele todos os anos. Quando eu compro, eu pago o imposto. Quando eu morro, para transferir, eu pago o imposto. Isso é bem de consumo? É diferente, entendeu? Então, assim, a gente... E, de fato, aí, o que é agora o remédio para essa preocupação de vocês? Advogado serve para isso. Sim. Né? Não é para salvar o leite derramado. Até porque você já derramou, já escoou. Sempre consulta um bom advogado para poder acompanhar em todos os negócios que você faz. Né? Principalmente na aquisição de imóvel. Que é um passo importantíssimo na vida da pessoa, principalmente se for para morar e a primeira moradia. Com certeza. Né? A ADM, nesse ponto aí, a gente serve como uma prestação de serviço para a sociedade. Tem dúvida? Pode ligar na ADM. Escuta, posso comprar imóvel de quem? Nós vamos falar. O que eu preciso saber para comprar imóvel?
fazer isso, 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 isso. Isso é extremamente importante. Então vamos registrar o contato aqui, doutor Felipe. Já pode passar o meu telefone. Mas é importante, eu queria que nesse finalzinho o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse trabalho que a ADEME vem fazendo, para as pessoas até conhecerem melhor a entidade. Sim, isso é importante. A ADEME, ela presta um serviço muito importante para a sociedade, poucas pessoas sabem disso. Por meio da ADEME, das suas associadas, foi feito, por exemplo, o Parque Vaca Brava, o Parque Cascavel, Alameda Ricardo Paranhos, Areião, muitas outras intervenções na cidade de uso do bem comum. E pouca gente sabe disso. Muitas vezes, de forma ingrata, o cidadão comum, ele acha que o causador de todo o problema da cidade, quer seja de trânsito, de energia elétrica, de água, de esgoto, é do incorporador que está construindo o prédio ali, diga-se de passagem, aonde a lei permite. E se ele está construindo o prédio ali, é porque ele aprovou um projeto dentro de uma norma. E está construindo seguindo várias outras normas, são as ABNTs, né? Então, por isso que eu falo, uma atividade altamente regulada e regulamentada. E se faz um prédio em determinado local, um empreendimento em determinado local, porque a lei determinou, pensa-se em mobilidade urbana, em calçada inteligente, drenagem, permeabilidade do solo. Então, a ADEME é isso. Primeira coisa, defende as boas práticas de mercado e tudo que é legal. E a gente tem falado na ADEME, de modo bem transparente, o que for legalmente bom para a cidade, a ADEME vai apoiar. Maravilha. O que for legalmente bom para a cidade, a ADEME vai apoiar. E esse é o trabalho que a ADEME tem feito. Daniel, me permita também, doutor Felipe, trazer uma novidade para vocês em primeiríssima mão. A Associação Nacional da Advocacia Condominial, ANACON, qual eu estou como diretor estadual por Goiás, através de uma habilitação como Amigos Curi, aqui no Goiás, onde teve o julgamento hoje, do incidente de resolução de demandas repetitivas, nós buscávamos a equiparação para efeito de executividade das taxas associativas como uma interpretação evolutiva do artigo 784, inciso 10 do Código de Processo Civil, que entendia que os condomínios de lote, os condomínios edilícios, de maneira geral, né, seja ele horizontal ou vertical, pudessem executar as cotas de condomínio. Então nós conseguimos aqui essa tese ser fixada, viu, doutor? Isso foi no dia de hoje. Então uma vitória para as associações que vão poder, a partir de então, viu, Daniel, agora ter as taxas associativas como título executivo por equiparação. Depois me passa ela. O maior prazer do mundo. Depois então, me passa ela que eu quero fazer luz. Não, quero cumprimentar aqui meus amigos, doutor Augusto Siqueira, que foi advogado da Procuradoria da OAB, e hoje eu tenho o privilégio de tê-lo como sócio, o doutor Lucas Marques, que nos acompanhou e que fazem parte dessa conquista. Parabéns. Nosso programa está terminando. Você podia falar assim, 2 minutinhos, qual que é a vantagem, assim, eu leigo, né, que sou, por que não mexe mais com taxa de condomínio e sim cria-se associação? É mais vantajoso, paga menos tributo, qual que é a vantagem? Ixi, 2 minutos, perdoe. São institutos totalmente distintos, assim, eles não guardam a menor relação. Então nós temos desde o quadro administrativo, um é síndico, outro é diretor-presidente, nós temos loteamento com acesso controlado, onde as áreas internas são públicas, no condomínio são todas áreas privativas, o acesso não pode ser negado, um trem que a gente, na verdade, a legislação assim o traz, mas a gente não vê na aplicação na prática. Um exige sistema de contábil, o outro só de escrituração. Então, assim, são coisas bem longevas uma da outra. Se me permite, em 30 segundos... Por gentileza. Eu acho que com a alteração da lei de incorporação, que trouxe ali a criação de condomínio edilício em loteamentos, eu acho que a questão da associação, logo, ela vai cair em desuso. Penso eu, tá? Quem vai dizer é só o tempo. O artigo 1358A, que é o mencionado pelo doutor Felipe Melas, abriu essa oportunidade, né, para que a gente pudesse instituir os condomínios. Porque até então a lei de condomínios e de incorporação, a lei 4.581 de 64, lei de Caio Mário, né, exigia que para poder provar um condomínio teria-se que ter então uma incorporação. Agora mais não. Você já pode ter o condomínio de lote. Então, por essa razão,
comum do pensamento do Dr. Felipe, que nós vamos ter as associações aí mitigadas. É isso, queria agradecer muito a presença do Dr. Felipe Melazzo. Eu que agradeço. A gente ficou feliz em recebê-lo aqui, foi muito instrutivo esse programa e espero que a gente possa fazer outros. Eu que agradeço, pode contar conosco, a ADEME está aberta aí para dirimir todas as dúvidas, principalmente dos consumidores, que a gente vai precisar conversar logo aí sobre uma questão de algumas vendas por meio de cooperativas ou de associações que não estão respeitando aí as leis. Então, a gente precisa entrar nesse debate como informação para o consumidor, para dar levar essa informação para ele. Não estou falando mal de cooperativa, não estou querendo que não existe cooperativa, não é isso. Existem cooperativas corretas, mas aquelas que não são. Existem associações corretas e aquelas que não são. Então a gente precisa alertar o consumidor que, no afã ali de ver a aquisição da sua primeira moradia, ele comete alguns equívocos e cai na lábia de algumas pessoas maldosas, né? A gente sabe que transforma. Você encontra mais informações no site admgo.com.br. Lá tem todas as formas de contato. Boa noite, doutor Perfeito. Caio. Boa noite, doutor Daniel. Boa noite, doutor Geraldo. Boa noite, doutor Felipe. Um grande abraço. Prazer revê-lo. Obrigado. Boa noite, doutor Geraldo. Boa noite a todos, foi um prazer. Obrigado. Boa noite a você. Até segunda-feira que vem, 8 horas da noite, com mais um programa Contestando. Eu te aguardo aqui. Um abraço. Outro. Abraço. Vai. Segunda-feira, 30 de outubro.